Olá pessoal, sejam bem-vindos então ao nosso encontro aqui, técnicas de estudos. E hoje eu vou falar sobre dois assuntos muito importantes, que é exatamente, primeiro, como achar o seu foco e depois como potencializar com uma ferramenta poderosa que é o método Pomodoro. Diante de algumas perguntas de pessoas no grupo, eu resolvi colocar aqui um pouco da minha formação. Eu formei primeiro em matemática, depois em administração de empresa, ambos os cursos pela UFMG, e desde 2 anos atrás eu comecei a ficar instigado em buscar mais conhecimentos para aplicar aos alunos. Então resolvi fazer a certificação em ser um profissional do coach. Formei pelo IBC, depois sou membro hoje da Sociedade Brasileira de Coach e também fiz vários cursos no Instituto de Neurolinguística Aplicada, na SLAC, e depois eu fiz também um curso específico para Team Coach e outros cursos que eu não coloquei aqui. Participei de vários seminários, várias palestras e estudando bastante, muitos livros. Então vamos lá. Eu vou falar agora, a princípio, sobre a curva do foco, né? Como que essa curva aí, esse desenho, ele pode representar exatamente como eu vou buscar o foco. Eu vou explicar isso. Isso é baseado, então, no livro da Lucy Joe Paladino, que é exatamente como eu vou buscar o seu foco, como a gente vai buscar. Então, tudo isso que eu vou falar está baseado nesse livro. Eu acredito que nesse livro não tem a tradução aqui ainda, mas se você quiser adquirir, vale a pena, que tem vários métodos, que é excelente, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro nós vamos começar falando sobre aí de onde que eu traduzi essa ideia, né? De onde que está a base teórica, e eu vou traduzir isso aqui numa linguagem que a gente possa entender e aplicar mais rapidamente. Bom, a curva do foco, nós temos aqui dois eixos, né? Nós temos a horizontal, que é a motivação, e na vertical, a atenção e desempenho. Ela começa com esse semicírculo, dividido em 3 etapas, em 3 partes. A primeira, que é o tédio, a concentração relaxada, e a terceira parte, que é a inquietação. Para ativar a motivação, eu preciso de adrenalina. Então, se a adrenalina está baixa, o meu nível de energia está baixo, então eu entro no estado de tédio, tá certo? Mas também, se o meu nível de adrenalina estiver muito alto, eu fico no estado de inquietação e eu também não consigo focar. Então, tanto no estado de tédio, né, que é com adrenalina baixa, e como também com adrenalina muito alta, não consigo concentrar. Então, futuramente eu vou falar mais detalhes sobre essa curva do foco. Vou descrever mais, a gente vai conversar mais. O que a princípio como então começar a estudar? Aqui eu quero colocar o seguinte: como que o aluno ele vai começar a estudar? Primeiro, ele vai ter que identificar em qual desses dois estados aqui ele está. Ou está no estado de tédio ou no estado de quietação. E se ele já estiver no estado de concentração relaxada, ótimo. Mas se ele estiver no estado de tédio, como resolver isso? Olha, eu acredito que você vai ter que aumentar a adrenalina. Então, tipo assim, uns 5 minutos de polichinelo. Se você tiver um saco de boxe, tiver uma caminhada ou pular corda, você já começa a ativar a adrenalina e aí você já começa a entrar no estado de concentração. Agora, se você pratica um esporte intenso e já chega com adrenalina, ou ainda, olha o que acontece. Ansiedade, sabe que vai ter uma prova, cria muita ansiedade, cria muita adrenalina, você está inquieto, muitas vezes você não consegue nem sentar para estudar. Então, para resolver esse caso aqui, uma das sugestões é fazer uma meditação de 5, 10, 15 minutos ou tomar um banho relaxante antes de começar. Ou seja, vamos diminuir a adrenalina. E quando chegar exatamente nesse estágio aqui, de concentração relaxada, e aí nós vamos ter o que? Atenção e desenvolvimento pleno,
tá certo? Não vou entrar muito em detalhes, mas posteriormente vamos falar sobre isso. O que eu quero falar é sobre o método Pomodoro. Como funciona o método Pomodoro? Primeiro, você deve procurar um lugar sem distrações para começar a estudar. Normalmente a gente indica o mesmo local, sem distrações, tá certo? Primeiro local sem distrações, depois defina a sua tarefa. O que eu vou fazer? Então já separa o material, separa tudo e aí você vai definir e fala assim, olha, eu vou fazer isso, eu vou estudar isso até tal horário, minha meta é terminar tal tarefa, tá ok? Terceiro passo, trabalhe nela por 25 minutos, ou seja, um Pomodoro, 25 minutos. Existe esse reloginho, tem aplicativos também que tem um reloginho, tá, no celular. Mas esse aqui eu adquiri numa loja que vende material para cozinha, tá? Então você trabalha por 25 minutos, o quê? Focado naquela tarefa que você colocou. Em seguida, anote o seu progresso da tarefa ou risque da lista se tiver terminado. Terminei, não terminei, vou precisar mais de um Pomodoro. Tudo bem, vamos lá. Quinto passo, faça uma pausa. Após 25 minutos, você vai fazer uma pausa de 5 minutos. Mas essa pausa, gente, não é para você ver as mensagens no celular, porque eu mesmo vou parar aqui agora para olhar a mensagem do celular, tem lá 200 mensagens no grupo, eu não vou conseguir 5 minutos responder todas, olhar todas as mensagens. Então aqui é o momento de relaxar. É o momento onde você vai tomar o seu energético natural do cérebro, que é a água. Você vai tomar água fresca, pode ser água aromatizada também, não tem problema, mas de preferência água. Se quiser tomar um café, tudo bem, um cappuccino, mas depois você vai voltar. E pode também relaxar, levantar, esticar as pernas. Por último, após 4 pomodoros, tire uma pausa maior de 15 ou 30 minutos. Só depois do 4º pomodoro. Eu vou explicar na prática como que eu faço no dia a dia com alguns alunos. Como que eu utilizo e ensino esses alunos a fazer. Então, quais são as vantagens? O que ele tem de melhor? Ou seja, o método Pomodoro, ele equilibra o seu tempo com pausas e momentos de alta produtividade, te ajuda a encarar suas tarefas com mais tranquilidade e consciência e permite que você veja o quanto você se distrai durante uma tarefa. E também te faz ter foco nas suas tarefas e também nos momentos de descanso. Então, é importante você ter o foco nas tarefas e ter o foco no momento de descanso. Então eu vou mostrar na prática como que eu faço. Por exemplo, hoje nós preparamos um roteiro de aula de DG do 9º ano do Colégio Santo Agostinho. E antes disso, o aluno me passou, nós organizamos o material, estabelecemos a meta. Vimos lá qual é o cronograma. Então o cronograma de hoje era Teorema de Tales. Ok. Então nós combinamos de fazer 4 pomodoros. 4 pomodoros. E aí foi o seguinte. Primeiro, nos 25 primeiros minutos, nós fizemos a revisão da parte teórica, ou seja, qual era a parte teórica? Teorema de Tales. Então eu coloquei numa folha, nós colocamos numa folha todo o conteúdo, fizemos uma revisão, lemos o livro, 25 minutos focado nessa revisão, sem fazer exercício, só a parte teórica, entendendo o que exatamente tanto o caderno como o livro estava orientando. Depois disso, o reloginho tocou 5 minutos. Aí nós obedecemos. Nesse momento foi o momento da água, foi o momento de ir ao banheiro e a gente começou a esperar, a relaxar 5 minutos. O reloginho tocou novamente, vamos começar para o 2º pomodoro. Aí foram 25 minutos de exercícios fáceis, exercícios resolvidos do livro, exemplos que colocaram. Então a meta era fazer aquilo ali entre 2 a 5 minutos. Se você for um aluno para o Enem, por exemplo, em média, você vai ter lá 3,33 minutos para fazer uma questão. Então, se você pegar uma questão e demorar mais de 10 minutos, ela pode ser prejudicial em todo o seu
ou seja, na hora de fazer a prova, certo? Aí, vencido o segundo Pomodoro, 5 minutos de descanso, nós realmente tomamos mais uma água, mais movimentação, nós olhamos a janela para ver o movimento, respirar sem mexer com o celular. Vencido os 5 minutos, mais um Pomodoro. Aí nós começamos agora a trabalhar exercícios médios do livro, resolver vários exercícios, sempre resolvendo e tendo a certeza que está acertando. Vencido essa terceiro Pomodoro, mais um momento de descanso, aí mais um pouquinho de água, aí nesse momento nós tomamos um café, tá? Já era um momento de café, porque aí nós começamos, já era 8 horas, já era mais de 9 horas, quase 9h30, já na verdade 9h30, a gente começou a tomar um café ali e uma bolachazinha para o que? Estabelecer o nível de energia. E aí, término do café, partimos para o último Pomodoro, que era o Pomodoro que a gente ia pegar exercícios mais elaborados. E aí nós recorremos a umas listas de exercícios mais elaborados. Não fizemos muito. Estabelecemos 5 exercícios mais elaborados. Esses 5 exercícios, então tá, 5 exercícios. Se a meta é entre 2 a 5 minutos, a ideia então foi cumprir 5 exercícios mais difíceis, ou seja, mais elaborados. Eu não vou falar que é mais difícil, mas eu vou falar sempre que são mais elaborados. Então, vencido essa etapa, nós chegamos agora à hora do autofeedback. O que eu aprendi e se realmente eu consegui atingir aquela meta proposta. Então, foi assim. Nós fizemos, a meta foi atingida, ele conseguiu exatamente entender a matéria, ou seja, colocar toda a matéria em dia, e aquele momento agora o cérebro está entendendo que a pessoa, essa informação é importante. Então ele aqui não estudou para fazer prova, não estudou para tirar nota, ele estudou para aprender, e aprendeu o Teorema de Tales. E se vier qualquer outro tipo de exercício em relação ao Teorema de Tales, ele está preparado para resolver esses exercícios. Então somando aqui dá 2 horas. Sim, olha, que interessante, nós ficamos 2 horas no mesmo tema, mas o tema foi esgotado. Então assim, é interessante que agora aqui nós estamos pensando em qualidade de estudo. Como que ele aproveitou, como que ele fez exercício, como que isso entrou na mente dele, que está lá mais tranquilo, saiu feliz, sorridente. Ou seja, o que ele falou assim, olha, o que eu aprendi hoje é o seguinte, que realmente o método Pomodoro funciona, que eu consigo ficar concentrado. Nesse tempo passou muito rápido, 2 horas passaram muito rápido, mas ao mesmo tempo eu aprendi exatamente a matéria. Infelizmente eu não posso colocar aqui a pessoa, tá? Porque eu teria que pedir autorização e não deu tempo, autorização da mãe, depoimento, que é um de menor, então não tive tempo, mas com certeza eu postei isso antes, hoje de manhã, lá para volta de 6h30 da manhã, eu coloquei no grupo a respeito do que eu iria fazer e foi missão dada, missão cumprida. Então, pessoal, essa é a ideia. Essa é a ideia do grupo, eu mostrar para vocês ferramentas que funcionam e você pode aplicar em matemática, em português, em ciência. Você agora vai estabelecer assim, quantos pomodoros? Neste caso aqui agora, depois desse 4º pomodoro, ele teria um descanso de 30 minutos. Aí sim, ele poderia olhar celular, ver as outras coisas. E já deixando organizado, ou seja, o que vai ser na próxima. Poderia ser, por exemplo, português. Ele poderia pegar o tema, por exemplo, assim, vamos supor que seja lá assim, sujeito e predicado. E aí ele estabeleceria, olha, o que eu quero aprender? Aí vai ver, aí vai seguir o mesmo roteiro. Parte teórica, exercícios fáceis, exercícios médios, exercícios mais elaborados. Mas pode ser que ele estude somente 2 pomodoros para português. Começa a revisão teórica e depois faça exercícios. E faça exercícios para aprimorar. Porque o exercício, ele coloca o quê? A possibilidade de você realmente praticar aquilo que você precisa e ele precisa fazer. Então, pessoal, assim, eu gostaria de ter realmente feito isso ao vivo com vocês, mostrando, e a gente ia discutir, mas eu gostaria de pedir para você o seguinte, aqui embaixo
nos comentários no YouTube, coloque o que você achou. Se você achou o vídeo interessante, se você achou o conteúdo interessante, qual é a dica para melhorar mais. Se de repente essa música de fundo que eu coloquei é uma música que eu utilizo para estudar e vou explicar depois, se ela incomodou, se ela não incomodou, se as cores, se ficou bem visível, tudo isso vai contribuir para que eu faça vídeos melhores para vocês, tá certo? Então, pessoal, um abraço. Olha, quem não está inscrito no meu canal ainda, se inscreva e não deixe de comentar aqui embaixo, tá? Vamos comentar aqui. Lá no grupo a gente vai trabalhar outra forma de comentário. Mas comente aqui embaixo o que você achou dessas dicas. Um abraço e até o próximo vídeo.